Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem? Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã. Te agradecemos pela oportunidade de te adorar, de engrandecer, de exaltar o teu nome. Seja conosco em todo esse tempo. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, e toca-nos preciosamente e profundamente nessa manhã, nesse lugar. Nós dedicamos a Ti esse tempo de adoração e pedimos que o Senhor seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, Senhor. Amém, glória a Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E por isso, vamos declarar essa mensagem hoje, que a força do Senhor em nós nos renovará a cada dia para viver intensamente através de Jesus Cristo, amém? E você pode usar esse momento de adoração para cumprimentar o seu irmão, dar um abraço nele, falar: a força do Senhor é contigo, vamos junto, vamos até o fim, que a caminhada é longa, mas o nosso Deus é eterno, amém? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor que nos renova, e a glória do Senhor está aqui neste lugar, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando
mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Parar, 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 parar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Vamos declarar, eu quero. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome. Só as nossas vozes declaram, eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome. Vou louvando teu nome. Vou louvando teu nome. Senhor, me tocar. Glória a Deus. Senhor, nessa manhã, Pai, queremos engrandecer o Teu nome, Pai. Agradecer por todos os Teus feitos, pelas Suas maravilhas, Pai, pelo que o Senhor é para nós, Pai. Obrigado por essa manhã na Sua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Pai, por tudo o que nós somos em Ti, Pai. Não o que nós somos, mas o que nós somos em Ti, Pai. Porque Tu és grande, Pai, e nós somos pequenos, Pai. E nós queremos engrandecer, louvar o Teu nome, Senhor. Cantar cânticos de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E declarar as Tuas maravilhas nessa manhã, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Que nós possamos juntos, Pai, entoar um louvor agradável, Pai, aos Teus ouvidos, Pai. Que seja como um incenso, como aroma suave ao Teu altar, Pai. Esteja conosco nessa manhã, Senhor. Glórias ao Teu nome. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver através de nós. Hey. Quão grande é, através do seu poder, através da sua palavra, através da criação, todos saberão, declare. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Vamos declarar com as nossas vozes. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome grande e agradecer.
e céus, vamos declarar, e céu sobre toda a terra, e céu. Para o Senhor. Amém. Você pode se assentar, por favor? Antes de se assentar, fique em pé só um minutinho, por favor. Vou aproveitar aqui. Porque a gente costuma fazer aqui no domingo pela manhã, mas a filmagem fica muito ruim, tá bom? Então eu quero pedir o pessoal ali atrás do Ebin, tal, o Léo e o pessoal aqui do fundo, viesse para essa fileira aqui, fica melhor. Faz favor para mim. Aí, porque o pastor vai ter que ficar olhando mais para esse lado aqui e tal. Então vamos dividir aqui o nosso grupo. Ali a Lia também, puxa pro lado de cá, vamos pegar do meio para frente, aí fica a joia, tá? Por causa da filmagem, aqui embaixo fica horrível depois, aqui pelo menos a gente consegue manter o padrãozinho. Joia, agora sim, pode se assentar, por favor. Obrigado. Pastor Ademar, chega aqui, o senhor pode ir se preparando com o seu violão. Pastor Ademar vai se preparando aqui. Ontem até a gente fica tão empolgado assim de ouvir, né, de experimentar a palavra de Deus, e a gente acaba esquecendo de algumas coisas importantes. Ontem foi aniversário da igreja. Ontem, dia 9 de setembro, foi aniversário da nossa comunidade. Nós estamos fazendo 84 anos esse ano, 84 anos, né, de existência. 85, né, ano 84 foi ano passado. Nós somos de 1933. 33, é isso aí. E nós estamos aí com bastante tempo já de existência aqui. Então é 84, né? Eu fiz conta errada. Então estamos com bastante tempo aqui. Nós somos inclusive mais velhos que a cidade. A cidade tem 82 anos, se eu não me engano, e a gente tem 84. Nós estamos com um tempo à frente da cidade aqui. E a gente vai, né, agradecer a Deus hoje à noite pela nossa comunidade, é aniversário da nossa igreja, mas é uma coisa meio contraditória. Eu costumo falar assim, aniversário da igreja é um negócio que mexe com o nosso padrão mental, porque a igreja não faz aniversário, né? A não ser quando você faz aniversário, porque a igreja é você. Então a gente tem aniversário da igreja todos os dias praticamente do ano, todas as semanas temos aniversário da igreja, porque a igreja é você. O que faz aniversário é a comunidade de Sertanópolis, o que faz é a denominação, Igreja Presbiteriana Independente. Essa sim faz aniversário e faz 84 anos, mas a igreja em si, a igreja não faz aniversário, porque a igreja é você. A gente tem trabalhado muito essa cultura, porque a gente acaba absorvendo alguns elementos e a gente vai tratando a igreja como se fosse um templo, um lugar, um espaço, quando na verdade a igreja é em movimento, somos nós. Então, hoje à noite nós vamos agradecer a Deus pela nossa comunidade local, por termos aí esse espaço, por estarmos nessa cidade, mas a igreja é você, nunca se esqueça disso, tá bom? A igreja é você. Mais um pouquinho? Então vamos continuar falando mais um pouquinho, enquanto ele... Ah, sim, então vem cá, Aurora, faz favor. Vamos aproveitar a dona Aurora e apresentar a dona Aurora, enquanto o pastor está se ajeitando ali. A dona Aurora, o pastor Ademar ainda não falou, mas apresenta os 3 filhos para a gente, Aurora, por favor. Bom dia, graça e paz. O ano passado, o Ademar esteve aqui, voltou falando bem, e daí falou, o ano que vem você vai comigo. E deu tudo certo, graças a Deus. Somos casados há 34 anos. Não, 35. Hoje fui eu que errei. Nós casamos em 81, vamos fazer 36 anos em dezembro. E temos 3 filhos, né? Na verdade, tivemos 4. A nossa primeira filha, o Senhor levou, a Raquel, né? Quem já assistiu o DVD, já viu o testemunho. O Senhor nos deu, mas ela nasceu com problemas e o Senhor a levou. E o Senhor nos deu uma palavra, e lá em Isaías, que nós não teríamos mais crianças de poucos dias. E a palavra se cumpriu. E depois nasceu o Rodrigo, a Mariana e a Juliana. E o Rodrigo está casado, mora lá na Finlândia, tem 2 filhinhas e está chegando a terceira aí, né, dele.
casado com uma finlandesa. O Senhor levou nossa flecha bem para longe, né? E ele é produtor musical, mas está agora com uma igreja, é pastor lá e tem feito a diferença naquela nação, graças a Deus. A Mariana é solteira ainda, está em Dallas fazendo o curso de teologia. E a Juliana é casada e tem uma filhinha que nasceu agora no mês de abril, né? E é a única que está ali pertinho da gente. Então, nós somos muito abençoados em sermos pais. Não somos perfeitos, mas o perfeito vive em nós, né? E toda a semente que foi lançada no coração deles, da palavra, dos valores, a gente está vendo o fruto, tem visto o fruto. Então, por isso, não desista. Traga seus filhos às reuniões, aos cultos, onde eu estava vendo que tem o Kids, né? Não deixe de investir. O primeiro lugar é o seu lar, né? De estar investindo, de estar ensinando, de ter o culto doméstico, né? Ah, tá aí. Ela já está incompleta, né, Demar? Porque essa aqui já está grandinha, essa que está no colo, já está com 2 anos e meio. E essa minha filha que está com essa no colo, que teve uma bebê, né? Está crescendo, a foto vai ter que ir ampliando, né? Mas é isso aí, essa é a nossa família. E não deixe de investir na sua casa, é o seu bem maior, né? E Deus te deu, é o seu primeiro rebanho, né? Que você deve cuidar. E Deus tem nos dado a graça de termos esses filhos abençoados, mas tudo tem um preço, né? Muito bom estar aqui com vocês e que o Senhor continue abençoando e fortalecendo vocês. Em nome de Jesus, viu? Pode ser esse aqui mesmo para o pastor? Muito bom dia. Bom dia. Esse é o dia que fez o Senhor, diz a palavra, né? Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Me dá um coração de criança. Não me deixa esquecer que você jamais deixou de ser pai. Não me deixa esquecer que você jamais deixou de ser pai. Me pega no colo, me embala em teu amor, me faz um carinho, tira de dentro a dor, me pega no colo, me embala em teu amor, me faz um carinho, tira de dentro a dor. Quero ser pra você uma eterna criança. Quero ser pra você uma eterna criança. Quero ser pra você uma eterna criança. Que não tem medo, que não se preocupa, Senhor. Quero ser, não me deixa esquecer que você jamais deixou de ser pai. Amém.
Obviamente vocês não conhecem essa canção, mas poderão conhecê-la através desse CD da Mariana, que nós trouxemos aí para oferecer a vocês. A Mariana é essa filha do meio que ainda não... A única que não está casada dos três, né? Nós já estamos em campanha de oração. Eu e a dona Aurora. Em breve teremos notícias aí do futuro genro. E Deus deu a ela essa canção que eu acabei de cantar. Eu cantei uma parte que eu não sei ela inteira ainda. Mas ela consta nesse CD da Mari, com sete músicas de autoria dela, com a participação da Laura Sogueles em uma delas. As duas são amigas, estão morando juntas em Dallas, na escola Christ for the Nations, estudando lá teologia e música. E então a nossa querida Laura está aqui nesse CD. A Nívia Soares também tem uma participação. E o Rodrigo, nosso filho mais velho, que também canta uma música com a Mari. E por que eu cantei essa canção e por que eu estou dizendo tudo isso? Por duas questões relacionadas à mensagem que eu quero compartilhar com você. E uma delas é identidade. Identidade. Existe no mundo que nós vivemos hoje infelizmente, uma crise de identidade. As pessoas não têm certeza de quem elas são. E as pessoas que não têm certeza de quem elas são, elas querem ser o outro. E as redes sociais, elas acabam estimulando esse tipo de comportamento, que é um desvio, né, de um propósito. Que você vê lá a imagem daquela pessoa bem-sucedida, sempre sorrindo, né, nas fotos do Instagram e do Facebook. Todo mundo feliz, ao lado de uma natureza belíssima. E você fica imaginando, puxa, eu queria estar numa situação como essa. Queria poder dizer o que essa pessoa está dizendo aqui no histórico. E graças a Deus, junto com a minha esposa, nós temos, primeiramente, tido essa experiência pessoal da nossa identidade cristã. Quando eu falo identidade, eu me refiro à identidade cristã. E é uma pergunta que você precisa fazer para você, e eu preciso fazer para mim. Quem é você em Cristo? Se uma pessoa estranha da rua parasse você e perguntasse, quem é você em Cristo? O que é que você diria? Eu sou um presbiteriano, eu sou um comunidade da graça, eu sou um batista, eu sou uma assembleia. Isso não é identidade cristã. Aí a pergunta é, o que é identidade cristã? O que eu vou dizer para uma pessoa que eu cruzar aí? Quem é você, Ademar, em Cristo? O que eu vou dizer? Que resposta eu vou dar? Então você precisa ter essa resposta. Eu preciso ter essa resposta. Se eu estou em Cristo, eu tenho a resposta. E outro nível de identidade, existem vários. A identidade pessoal, a familiar, a cristã e a outra é ministerial. Que ministério me identifica? Que dons Deus colocou na minha vida, na sua vida? E que é que eu estou fazendo com isso? Qual é a minha identidade ministerial? Por quê? Porque todo cristão é um ministro. A palavra ministro significa servo. Todo cristão está a serviço do rei e do reino. Ele tem uma identidade. Ele faz algo, ele atua de uma forma que aquilo o caracteriza. No meu caso, música, por exemplo. Música para mim é ferramenta de serviço. Música para mim é púlpito. Música para mim é plataforma de pregação, de proclamação de Jesus. As pessoas associam a minha figura com música e louvor. Ademar do louvor, Ademar da música. Eu não sou Ademar do louvor, tampouco da música. E as pessoas que dizem isso, mas elas não sabem quem eu sou. Eu sou Ademar de Jesus. Meu foco é Cristo, não é a música nem o louvor. A música e o louvor Deus colocou na minha vida para serviço. Uma estratégia, é uma ferramenta. Não é a coisa em si, é um meio para alcançar um objetivo maior, que é levar Jesus às pessoas. E isto, junto com a minha esposa,
os nossos filhos, nós temos conseguido fazer. E não há maior alegria, meus queridos, não há realização depois de Cristo do que você ver uma pessoa rendendo-se ao Senhor. Estou vindo de uma conferência grande lá em São Paulo, de onde somos, conversando com o pastor Denis, a Vanessa. E como as pessoas me conhecem, algumas me conhecem por causa das músicas, eu encontrei uma jovem lá, Suane é o nome dela. E a Cláudia, que estava me assessorando lá nessa grande conferência, que é amiga da Suane, compartilhou comigo a história daquela moça, que eu desconhecia. Porque o primeiro contato que eu tive com essa Suane, ela disse: obrigado, Ademar, porque eu fui curada de depressão através de uma das suas músicas. Ela falou assim: mas eu sei que a cura não foi a música que provocou, é Deus através da música. Música não cura, Deus cura, né? Isso para mim é muito claro. Eu falei: amém, querida, fico feliz por isso. Aí ela saiu e a Cláudia falou: olha, Ademar, sabe qual é a história da Suane? Eu falei: não sei. A Suane foi abandonada pela mãe, viciada e drogada, quando ela tinha 1 ano e meio de idade. E uma senhora a adotou, e hoje essa senhora é a mãe dela, mas ela enfrentou crises, daí a razão da depressão. Aí eu comecei a pintar um quadro assim na minha mente. Depressão é uma doença mortal, para quem não sabe. Porque se a pessoa não encontrar um escape, ela se mata. Então Deus guardou a vida da Suane para que ela não enfrentasse de uma forma trágica a morte. E assim ela encontrou essa senhora que a adotou. E hoje ela é uma jovem saudável. E de repente eu entrei na história dela através de uma música. Então isso chama-se identidade ministerial. Você alcança pessoas. Deus não te dá dons, talento, unção para você se realizar. Eu sou feliz porque eu sou Ademar, eu canto, gravo e as pessoas gostam de mim. Isso não é nada, irmãos. Isso não quer dizer coisíssima nenhuma. A gente não faz porque a gente gosta, porque as pessoas gostam. Isso não cabe nem no contexto de igreja, de ministério, não tem nada a ver. O que tem a ver é o quanto você acessa as pessoas com o dom de Deus que está na sua vida. E se o meu querido e minha querida não está vivendo isso, você precisa rever as suas convicções e a sua fé e o seu conhecimento bíblico. Que nós somos chamados para dar fruto. Você conhece João 15. Não escolhestes vós a mim. Eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Toda vara que está em mim e dá fruto, meu Pai a limpa para que dê mais fruto. Toda vara que está em mim e não dá fruto, meu Pai a corta e lança no fogo. Eu e você somos as varas. Ou eu sou a vara que dá fruto e o Pai a limpa. A palavra original é poda, no grego. O podão, corte. Todo corte fere. É o quebrantamento, é o deserto. São as dores, a perda de uma filha. É Deus podando, para que essa vara, uma vez limpa, podada, ela possa produzir mais frutos. Quantas Suanes eu não posso alcançar com o dom de Deus depositado na minha vida? Eu não sou diferente nem melhor do que você. Se você e eu estamos em Cristo, nós somos a vara que dá fruto e o Pai a limpa para que ela dê mais fruto. Aí eu fiquei muito feliz com essa notícia, essas informações relacionadas a essa moça. E ela mesma disse para mim: Ademar, ela escreveu lá no Instagram, você não tem ideia de quantas pessoas são alcançadas através do louvor que você oferece a Deus. E eu sou uma das. Então,
Identidade é o tema. Quem é você em Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? São duas coisas diferentes. Sua identidade cristã, sua identidade no corpo como serviço, como servo, como serva. Igreja é lugar de servos de Cristo, não de chefes e líderes. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. É a única epístola que ele se apresenta como servo. Nas outras ele fala Paulo, apóstolo, Paulo, mas em Romanos ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A identidade dele não é a de apóstolo, é de servo. Apóstolo é a função, é o serviço que ele presta à igreja. Então nós que somos pais, nós que somos pastores, mas nós que somos pais, temos a responsabilidade de pai, mãe, de trabalhar com os nossos filhos nessas questões. Você, pai, principalmente você, homem, tem a responsabilidade maior de trabalhar com seu filho e sua filha a questão da identidade cristã dele. Nós fizemos isso com Rodrigo, Mariana e Juliana. Nós dizíamos para eles: Rodrigo, você não é um filho do pastor Ademar. Mariana, você não é a filha do pastor Ademar. Juliana, você não é. Juliana, você é uma serva de Cristo. Mariana, você é uma discípula de Jesus. Rodrigo, você é um adorador do Senhor. Então a gente inculca na cabeça, inculcando, falando. Até que eles tiveram a experiência pessoal deles e hoje eles têm uma identidade cristã. Eles não são filhos do Ademar. Agora é o Rodrigo, agora eu virei o pai do Rodrigo, o pai da Mariana, porque as flechas voaram alto. Nunca imaginei que meu filho se casaria com uma finlandesa, e nunca imaginei que ele se mudaria para a Finlândia, e nunca imaginei que ele seria pastor na Finlândia, nunca. Nós nunca planejamos isto. Deus que veio e fez. Rodrigo está há 11 anos vivendo na Finlândia, mora em Helsinki, casado com a Sara, que é finlandesa, tem 2 filhas e vai vir a terceira. Em dezembro, por acaso, nós estávamos passando por lá, e naquele dia, estava nascendo a igreja na casa dele. Eram 40 pessoas para assinar o documento da prefeitura, para oficializar a igreja em Helsinki. Northwind é o nome da igreja. Vento do Norte. Igreja Vento do Norte, que é uma palavra que Deus deu a eles, baseado na profecia de Ezequiel. Um vento que vem do norte. E a Finlândia fica no norte da Europa, lá na ponta. E agora está lá o Rodrigo. 40 pessoas, depois já dobraram para 80. E eles estão lá, servindo, porque Deus nos deu graça para falar a eles, ao coração deles, sobre a identidade deles em Cristo Jesus. Eles tiveram uma experiência de conversão. Eles foram batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. E hoje estão aí voando. A outra está em Dallas. A Mariana, com 19 anos, assistiu um vídeo da Ade Baker, e ela ficou impactada com o trabalho dessa missionária que cuida de crianças lá na África. Eu pessoalmente conheci a Ade, era uma mulher extraordinária, cheia de Deus, cheia da presença de Cristo. É como você abraçar Jesus na vida dela, cheia de compaixão pelas pessoas. E a Mariana ficou impactada. Sabe o que aconteceu com a Mariana? Ela foi parar na África por causa do vídeo. Ela quis, porque ela tem um desafio, embora ela seja musicista, compositora, mas ela tem um apelo assim com crianças. Ela morou lá 3 meses, numa região da África do Sul, que tinha um índice elevado de violência sexual, de estupro. E nós aqui no Brasil, com as mãos estendidas, para que o Senhor preservasse a Mari. Preservou, apesar de que ela foi assaltada lá e levaram a carteira dela com os documentos. Que o lugar não era saudável, vamos assim dizer. Mas ela ficou lá 3 meses, ganhou o curso de missões de uma igreja lá,
de um pastor que não a conhecia, mas disse: eu quero essa Mariana aqui. E ela ficou lá. Depois de lá, ela foi para a Califórnia e ficou morando lá 3 meses, fazendo um intensivo de inglês. De lá, depois ela foi morar na Finlândia. A Mariana é folha no vento. Não dá para saber onde ela vai, de onde ela vem, de onde veio e para onde vai. Que ela não para. E agora ela está em Dallas, um curso lá de 1 ano na CFNI. Porque ela tem uma identidade. E a identidade, meus queridos, essa identidade, ela se baseia numa experiência pessoal, num encontro definitivo com Jesus, que produz em você quebrantamento, arrependimento, conversão, entrega e doação da sua vida. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita. A receita é o quebrantamento. A receita é você se prostrar. A receita é você se dobrar. A receita é você beijar os pés do Rei. A receita é você lavar os pés dele com as suas lágrimas. A receita é você enxugar os pés dele com os seus cabelos, sem dizer uma palavra, como aquela mulher do Evangelho de João. A igreja cristã dos dias de hoje passa por essa indefinição, porque não tem identidade. E os princípios da palavra estão aqui para nos ajudar nisso. E eu vou ler algum deles agora, depois dessa longa introdução. Amém? Posso? Evangelho de Mateus, capítulo 16. É interessante que o próprio Jesus foi testado nessa questão da sua identidade. Quando Satanás o tentou, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Ele já colocou uma dúvida: se tu és, caso você acha que é, faz isso, faz aquilo, lança-te daqui, etc. Jesus respondia citando a palavra. E o diabo usou a palavra também. Então Jesus sabia quem ele era. E Deus, o Pai, confirmou a identidade dele em Mateus 3, quando a Bíblia diz que do céu ouviu-se uma voz dizendo, após Jesus ter saído do Rio Jordão, ter sido batizado por João Batista, o céu se abriu, uma voz disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Foi pública aquela manifestação. Ali se consolidava a identidade de Jesus, o Filho de Deus. Então você veja, é papel de pai fazer isso. O Pai dos céus fez com o seu Filho Jesus. E os pais da terra devem fazer com seus filhos aqui em terra. Não se esqueça disso, homem. Não se esqueça disso, pai. Esse assunto é seu. E não transfira para a esposa. Cuida lá das crianças. Não, é você, homem. Homem que é homem sabe o que tem que fazer. Quem discipula, quem orienta filho, seja filha, é o cabeça do lar. Não como chefe, não como tirano, como ministro, como pastor, como profeta, como sacerdote. São as nossas funções. Na minha casa eu sou o pastor, eu sou o sacerdote, eu sou o profeta. Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Está na Bíblia, é só seguir, é só fazer o que a Bíblia mostra e está tudo certo. Tá? Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que os nossos olhos, Senhor, sejam abertos nesta manhã para a compreensão dos teus mistérios, das riquezas incompreensíveis de Cristo. Remove, Senhor, toda cegueira espiritual. Desvenda os nossos olhos nesta manhã. Envia a tua luz e a tua verdade para que nos guiem e nos leve aos teus tabernáculos. Espírito Santo, cumpre o teu ministério. Como Jesus disse, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. Nós estamos aqui, Senhor, à tua espera, para que venhas e faças o que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. A Igreja de Jesus é um projeto antigo. Quando a Bíblia diz no livro do Apocalipse que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, coloca diante dos nossos olhos uma revelação bombástica. Se Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde a criação, Deus já tinha desenhado um projeto, meus amados. E nós precisamos tomar atenção nesse pequeno, grande detalhe. Deus já estava provendo a nossa redenção na fundação do mundo, na criação. Jesus já estava designado para ser sacrificado como cordeiro. Tomar a Santa Ceia é vivenciar estes mistérios e riquezas tremendas de Deus. A compreensão, porque isso é revelação, nós vamos ver aqui nessa leitura. É uma abertura, é um descortinar no mundo espiritual. Isso não se ensina em teologia, em escola bíblica. Isto é, você e Deus é a sua palavra, e Ele se revelando a você através da sua palavra. Jesus não podia entregar a Pedro uma missão tão grande. Não podia dar a ele chaves do reino dos céus, se Pedro não soubesse quem ele era em Cristo. Por isso, a primeira frase do versículo 18 é: e eu te digo que tu és Peter, Petrus, Pedro, pedra, rocha. Jesus trabalhou a identidade do seu Pedro. Interessante de notar, meus amados, que nesta passagem também, nesse mesmo capítulo, no versículo 16, Jesus o chama de Simão Pedro. Está vendo aí? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. No verso 17, Jesus o chama de Simão Bar-Jonas. Por que Jesus menciona esse outro nome? Esses nomes secundários, digamos assim. Simão Bar-Jonas e depois Pedro, são três. Pedro, Simão e Bar-Jonas. Porque Jesus estava trabalhando a identidade de Pedro. Agora veja o detalhe, o significado dessas palavras. Pedro, pedra. Simão significa aquele que ouve. Aquele que dá ouvidos. E Bar-Jonas vem do hebraico Iona, que significa Espírito Santo. Olha que coisa linda. A importância do significado do nosso nome. Ademar significa guerreiro glorioso. Guerra é comigo mesmo. Se tiver uma guerra, pode me chamar que eu vou lá e invoco o nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Pedra, aquele que ouve e é do Espírito Santo. Esse é o significado do nome, essa é a identidade de Pedro. E para essa pessoa que Jesus confiou nele, apesar de o ter negado, isso está lá, mais para frente aconteceu a negação: 3 vezes me negarás e o galo cantará. Acho que se fôssemos nós, à frente de uma equipe de líderes, e encontrássemos ali um traíra, a gente já o decapitava.
Já providenciava a promoção dele para a glória eterna. Senhor, promove esse teu servo aqui. Mas Jesus não fez isso. Porque Jesus conhece o coração. Mesmo Pedro tendo falhado lá na frente. E a Bíblia diz no original que ele falou palavrões. Quando aquela jovem disse, você é um deles. Nunca conheci isso, soltou lá uns impropérios. Ele ficou meio endemoniado mesmo naquela hora. Mas ele era o Pedro que ouve. No final do Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus, numa conversa íntima, me chamou a atenção, Denis, na leitura de João 21, versículo 15, que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Mas nunca tinha observado, e eu sou muito observador em questões da Bíblia, que o versículo 15 de João 21 começa, tendo eles jantado. Se eles tinham jantado, eles estavam onde? À mesa. E você veja a importância da intimidade da mesa. Porque quando você está sentado à mesa com alguém, um amigo, uma pessoa, se a pessoa está sentada à sua frente, você tem proximidade com os olhos dela. Aí a conversa não é só labial, é conversa de olhar, de sentimentos. Porque os olhos, eles falam, eles expressam. E foi nesse momento que Jesus perguntou, tendo eles jantado, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Olha que pergunta. 3 vezes Jesus perguntou, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus trabalhou a identidade dele lá atrás. Simão, Jonas, Pedro. E agora entrega a igreja nas mãos de Pedro. E quem foi que pregou o evangelho lá em Jerusalém, no Pentecostes? O próprio. Pedro, pondo-se em pé com os 11, disse, isto não é embriaguez, sendo esta hora do dia, mas é o que Deus disse pela boca do profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os servos profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre todos derramarei do meu espírito. E os judeus com os corações apertados, que faremos? Arrependei-vos, convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. 3.000 pessoas se batizaram em um dia só. Uma igreja que começou com 3.000 membros, que inveja de Pedro. Por quê? Porque era um novo Pedro. Um Pedro que tinha identidade. Um Pedro que dava ouvidos ao Senhor, que sentou-se à mesa com o Senhor, recebeu a missão, ouviu, reteve no coração, e ele foi levantado pelo Senhor lá em Jerusalém. E pregou o Evangelho, citou Escrituras, Joel, Salmo 111, e por aí foi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Você sabe, nós não temos ideia, meus amados, do que é enfrentar uma casta religiosa de judeus, como naquele dia imperial, judeus de todas as nações. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, falavam nas línguas daqueles judeus, das nações de onde eles vieram. Olha que mistério. E a conversão foi fantástica. O capítulo 4 diz que depois mais 5.000 creram na palavra também e se converteram. E o capítulo 4 diz que Anás e Caifás estavam no meio daquela turma lá. Anás e Caifás que sentenciaram Jesus. Sabe o que é dizer para um Anás e um Caifás, uma autoridade religiosa entre os judeus? Esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o exaltou, Deus o ressuscitou. Foi isso que Pedro fez, dedo em rice, para aquela judaizada, incluindo o seu Anás e seu Caifás. 3.000, depois 5.000. Tá bom para começar uma igreja assim, né? Você vê a diferença que faz a identidade? Você vê que diferença que faz quando você sabe quem é em Cristo? Porque você se coloca nas mãos do Senhor de uma tal forma que Ele tem liberdade para tomar você. Porque Ele confia em você, se é que eu posso assim dizer. Pelo menos foi que para mim ficou. Dar-te-ei as chaves. E não é qualquer chave, não é chave do carro novo, nem do prédio novo, nem do apartamento. A chave do reino, do mundo espiritual. Tremendo isso.
Eu me empolgo quando começo a falar disso. Por isso que eu vou subir aqui e voltar no meu cantinho, né? Não vou empolgar, eu vou ficar sentado aí no meio de vocês. Tendo eles jantado, isso fez a diferença. Tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Apacenta. Serve. E Pedro cumpriu isto. Voltando aqui para Mateus 16, agora no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou para os discípulos. Eu comecei a prestar atenção na leitura dos evangelhos deles, sobre as perguntas de Jesus. Eu percebi que Jesus era uma pessoa perguntadeira. Agora eu estou fazendo uma pesquisa das perguntas de Jesus, né, para fazer um trabalho depois em cima disso. Agora ninguém pode roubar a minha ideia. Se fizer, está repreendido em nome de Jesus. Estou brincando. Porque a pergunta lá de João é interessante. Você me ama? Olha que pergunta. Eu parei para pensar nessa pergunta. Você me ama, Ademar? Você me ama, Denis? Você me ama, Vanessa? Você me ama, Aurora? Então apacenta minhas ovelhas. Eu sou pastor há 40 e tantos anos. Eu tenho uma credencial aqui. É um papel. Com ela eu tenho acesso ao hospital, essas coisas assim. Cinema não tem. Mas essa credencial de papel que eu tenho não se compara ao credenciamento que vem do Senhor para a minha vida. A verdadeira credencial dos discípulos, dos ministros, dos servos, dos pastores é o amor. Nenhum de nós está credenciado a prestar serviço nessa casa ou ali ou acolá, no reino, se não tivermos devidamente credenciados com a credencial do amor a Jesus. Eu tenho ouvido pessoas dizendo assim: eu amo meu chamado, amo minha igreja, amo meu louvor, amo eu mesmo. Glória a mim, louvado seja eu. Humildemente reconheço. Difícil você ouvir pessoas dizendo: eu amo Jesus. Esse é o meu chamado é Jesus. Então eu tomei para mim que a minha credencial ministerial, pastoral, é o meu amor por Ele. Não é o meu amor pela igreja, em primeiro lugar, nem pelas pessoas, nem pela minha esposa, nem pelos meus filhos, minhas netas. O que me credencia legitimamente para ser ministro do Senhor é o meu amor por Jesus. Nenhum de nós está autorizado a exercer ministério se não tiver um amor definido por Jesus. Você até pode fazer, mas não vai cumprir João 15, 7 e 8, que diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Deus é glorificado na minha vida quando eu dou fruto. Eu vou dar fruto porque eu amo a Ele primeiramente. Não é que eu amo o fruto, que eu amo ganhar pessoas, eu amo música e louvor, eu amo gravar. Não, eu não amo essas coisas primeiramente, não. Por isso que eu disse, eu não sou Ademar do louvor nem da música. Eu sou Ademar de Jesus. Está bem claro isso para mim. Eu sei quem eu sou em Cristo. Porque eu sou melhor não, porque meus olhos... Sim, o Senhor lançou luz interior. No dia do meu encontro com Jesus, em janeiro de 1974, melhor, fevereiro de 1974, eu tive o encontro mais maravilhoso da minha vida. Ali eu já nasci ministro. Foi quando eu entreguei minha vida a Jesus num acampamento de jovens lá em São Paulo. 43 anos se passaram e o amor aumentou. Eu arrisco dizer
que eu fico sem ministério, sobrevivo sem ministério, mas sem Jesus. Que o meu chamado é para Jesus, não é para fazer o que eu faço. É Ele que me enviou para fazer o que eu estou fazendo. Mas o meu negócio, meu foco é Ele. Marcos 3, versículo 14 e 15, diz o texto: Jesus chamou para si aqueles que quis, para que estivessem com Ele e depois os enviasse. Jesus não pode enviar uma pessoa que não tenha estado com Ele, que não tenha sentado à mesa, não tenha jantado com Ele. Tem muita gente dizendo: sou ministro, sou profeta, sou pastor, sou querubim, sou não sei o que lá. Mas você vê pelos frutos dessas pessoas que elas não expressam o amor delas por Jesus. Elas amam o que elas fazem. Olha, eu sou músico. Conheço muito bem esse espécime raro em proliferação. Conheço a maioria desses famosos que estão aí. E dá para contar nos dedos os que de fato têm amor e uma identidade em Cristo. O Asaf é um, ele esteve aqui com vocês. O Massal é outro, conheço bem eles de perto. E nosso espírito testifica. Eu conheço o Asaf há 30 anos. Ele era solteiro quando eu o conheci. Eu casei primeiro que ele. O Asaf sempre foi isso. Firme, focado, dedicado a Jesus e à igreja do Senhor. Mas o amor dele por Jesus é visível. Eu consigo ver. E muitos que estão por aí eu não consigo ver. E me dói o coração. Porque essas pessoas que estão por aí, elas estão fazendo a cabeça da igreja, dos jovens e adolescentes, nossos filhos, que amam, que idolatram essa turma. Eu espero que eles tenham uma experiência real com o Senhor, porque eles vão responder diante de Deus pelo que estão fazendo. Como eu vou também, como você vai também. Então por isso que a gente precisa se posicionar, sabe? Quem sou eu em Cristo? Se você é um ministro do Senhor, é porque você ama o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Se você não ama o Senhor mais do que tudo, então você não é ministro. Você está trabalhando por seus alvos e interesses pessoais, projetos pessoais. Deus não tem nada a ver com isso. Talvez esteja pensando, mas se é assim, se é tão extremo assim, o que vai sobrar? Quem vai sobrar? Pois é. É extremo mesmo. As coisas de Deus são radicais. Por isso, Jesus nos advertiu dizendo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí Paulo vem e completa: fomos reputados como ovelhas para o matadouro, para que a excelência do poder seja de Deus em nós. O que é uma ovelha reputada para o matadouro? Uma igreja é uma ovelha que vai morrer. Ninguém vai fazer carinho nela. Ô, ovelhinha, beijinho. Assim. Vai meter um. E ela vai morrer. Ser ministro é ser chamado para o matadouro. É esvaziar-se. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: na minha carreira, toda a minha vida, entregue para que eu possa pregar o ministério de Cristo. Ele diz: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira, o ministério que recebi do Senhor. É o mesmo Paulo que em Filipenses 1, 20, 21 diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não sei o que é melhor, ficar aqui ou estar com o Senhor. Não tenho a minha vida por preciosa, diz Paulo, em Atos 20, 24. Estou disposto a morrer. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Isso é ser cristão. Isso é ser ministro. Isso é identidade, meus amados. Se eu e você não temos isso, tem alguma coisa errada conosco. A gente precisa rever. Tem que ser humilde. Tem que pedir perdão.
tem que se arrepender. Tem que voltar à origem. Tem que conversar com Deus. Tem que abrir o coração com o Senhor. Dizer, Senhor, eu me equivoquei, me perdoa. Me recebe de novo. E trabalhe a minha identidade como servo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Esvaziou-se de si mesmo. Às vezes eu ouço músicas assim, esvazia-me, Senhor. É um erro teológico grosseiro. Deus não vai esvaziar você. É você que vai se esvaziar. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Eu que me esvazio. Eu que me prostro. Eu que confesso. Eu que me arrependo. Eu que me quebranto. Uma vez que estou sendo convencido pela verdade. Então, quem dizem os homens que eu sou? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. É o que eles ouviam do povo. Segunda pergunta de Jesus, e vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus e as perguntinhas dele. Estou fazendo estudo. Cuidado, é meu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus se dirige a Pedro e diz, Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aí vem a frase seguinte, você é Pedro, e eu edificarei a minha igreja. Alguns dizem que a pedra é Pedro, não é. Pedro não tem estrutura para sustentar a igreja de Jesus, que prevalece sobre o inferno. A pedra é Jesus, pedra principal de esquina, pedra angular, eleita por Deus, rejeitada pelos edificadores. Ele é a pedra, ele é a rocha. Amém? Então, essa mensagem eu pretendo continuar hoje à noite, porque o complemento dela, o assunto, o desfecho aqui, que para o versículo 19, é sobre a chaves do reino dos céus. Que chaves seriam essas? Só Pedro que tem? E aí eu perguntei, Senhor, é só Pedro que tem? Aí o Senhor me levou a um texto que eu não vou falar agora, para criar uma... Vou falar à noite. A resposta bíblica de que chaves são essas que Deus entregou aos seus servos. E que você e eu podemos usar todos os dias. E abrir portas e fechar portas no mundo espiritual. Amém? Acabei. Acabei não, parei aqui. Vou acabar à noite. A sequência do tema fala das chaves e fala da igreja. Quem é a igreja? Que igreja é essa que Jesus está falando? Que as portas do inferno não prevalecem. E as respostas estão todas na Bíblia. Nós vamos ver esses versículos que falam, que trazem figuras da igreja. Quem ela é e como ela funciona. E como ela atua no mundo espiritual, dessa maneira que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem. Nós precisamos saber disso, irmãos, para que a gente possa avançar no projeto do Senhor e da sua igreja. Trouxe também esses 2 CDs, Comunhão e Adoração 6, comemorando os 30 anos de ministério. Isso foi em 2007, 10 anos se passaram. Agora estamos concluindo um trabalho novo, comemorativo de 40 anos, que é o Legado 40. São 3 DVDs e 3 CDs temáticos.
tema 1 é a igreja no lar, tema 2 é a igreja na congregação, tema 3 é a igreja na rua. Que a nossa história passa por tudo isso. E esse outro CD é uma história de amor. Eu vou encerrar cantando essa canção. E Ademar de Campos em família. Aqui estão os filhos, a nora, nossa herança do Senhor. E trouxe também 2 livros, O Poder da Música, Serviço da Adoração. Nesse aqui eu falo sobre o valor do culto. O que é culto, por que nós cultuamos. Fala do papel dos ministros. Interessante vocês que são do louvor terem esse livro aqui. O que a igreja deve cantar, eu falo sobre enologia, conteúdo, letra das músicas, como eu falei aqui. Tem muita coisa que se canta, que se grava, que Deus duvida, e eu também. Porque não tem coerência bíblica, não tem consistência bíblica, isso é perigoso. Amém? Vocês têm aí o História de Amor? O CD? Você pode soltar, eu vou cantar em cima, hein? Se a voz falhar, o Ademar que está aí canta. Vamos ficar em pé um pouquinho? Que cantar de manhã é difícil. Se não fizer aquecimento, a voz não vem. Se vocês conhecerem, vamos cantar juntos. Se não tiver, eu vou fazer no violão mesmo. Tá aí? Ligando o computador. Sim. Enquanto nós aguardamos, vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, primeiramente eu quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor, na minha vida. Pela revelação do Espírito Santo sobre essas verdades que estamos conferindo juntos. E a certeza de que o Teu Espírito tem testificado no coração de cada um de nós. Os nossos olhos estão sendo abertos, porque a Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra é luz. Tua palavra alumia na escuridão. E junto com os meus irmãos aqui, Senhor, reunidos, eu recebo esta palavra para a minha vida, porque eu quero ser exatamente isso que ela está falando. Eu quero viver como servo de Jesus. Eu quero amar Jesus mais do que todas as coisas na minha vida. O meu chamado é Jesus, o meu projeto é Jesus, minha missão é Jesus, o meu louvor é Jesus. É isto que eu entendo, Senhor. É isso que eu quero. Eu não quero o brilho das luzes. Eu não quero, Senhor, o elogio e o aplauso dos homens. Eu quero Jesus. Só disso que eu preciso na minha vida. Eu oro, Senhor, invocando a Tua bênção sobre os meus queridos irmãos aqui nessa manhã. Para que eles saiam daqui, Senhor, com uma palavra no coração, com um desafio, com uma direção, com uma responsabilidade vinda do Senhor. Com um peso vindo do Senhor, não um peso de culpa, nem de acusação, não é isto, Senhor, mas é uma reflexão necessária para trazer cura, consolo e frutificação. Eu oro abençoando esta igreja, abençoando cada pessoa aqui nesse lugar, cada família aqui representada, abençoando os pastores dessa igreja, para que cada um de nós encontre em Jesus sua identidade cristã e ministerial, que fará toda a diferença na nossa vida durante os dias que temos sobre a terra. Seja assim a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Pode aumentar um pouquinho aqui. Aleluia, uma história de amor. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou. Nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo meu louvor. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou. Nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo o meu louvor. Uma história de amor. Jesus e eu, Senhor. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou. Nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Aleluia, Jesus. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou. Nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Uma história de amor. Jesus e eu, um ao outro se entregou. Nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Jesus e eu, uma vida de adoração. Glória a Jesus. Ao final, os CDs estão ali, os livros que você tiver interesse. Se quiser uma dedicatória, eu farei com prazer. Bem. Bom, queridos, hoje à noite, 19h30, a gente se vê aí, a gente se encontra e juntos nós vamos aprender da palavra do Senhor mais uma vez, tá bom? 19h30, a gente se encontra novamente. Pegou o material, quiser uma dedicatória, aproveitar, porque hoje à noite vai estar bastante corrido, tá? Aproveita, hoje de manhã o pastor vai estar aqui mais um pouquinho. Aí quiser pegar o material, o livro, o CD, ele faz uma dedicatória para você, dá de presente para alguém, pode passar lá e levar seu material, tá bom? Até a noite, se Deus quiser.